pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um webinar aqui do Ibracon. Hoje, com imenso prazer, aqui a gente recebe esses convidados ilustres aqui para falar de um tema muito importante que é equidade de gênero na carreira de auditoria. E é um webinar promovido aí pelo Comitê de Diversidade e Inclusão do Ibracon, né? E nós temos aqui hoje para falar sobre esse tema a Ângela Castro, que é membro do Comitê de Diversidade e Inclusão do Ibracon, a Daniele Soares, que é gerente de firma de auditoria, o Leandro Camilo, que é líder do Comitê de Diversidade e Inclusão do Ibracon, a Luana Souza, sócia de firma de auditoria, e o Reinaldo Oliari, sócio de firma de auditoria. Eu sou Ana Paula, eu sou analista aqui de comunicação do Ibracon, uso óculos, tenho cabelos pretos e curtos, estou usando uma blusa preta e um terno marrom. Ao fundo está o logo do Ibracon com uma tela roxa. E para começar esse nosso webinar, eu passo a palavra para o Leandro Camilo, líder do Comitê de Diversidade e Inclusão do Ibracon. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Leandro, é com você. Legal, obrigado, Aninha. Muito boa tarde a todos e todas. Eu sou Leandro Camilo, lidero aqui com um time super bacana, o Comitê de Inclusão e Diversidade do nosso querido Ibracon. Eu sou um homem pardo, heterossexual, cisgênero. Eu estou usando uma camisa xadrezinha branca, uso barba bem ralinha, cabelo bem baixinho, estou usando um óculos preto. É um prazer enorme hoje a gente estar aqui com vocês falando sobre esse tema. A gente costuma dizer, e quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, né, é um tema que invariavelmente existem ainda muito mais perguntas do que respostas, né? Mas a gente precisa se conscientizar cada vez mais que tem muitas das respostas que já estão aí e a gente precisa cada vez, né, cada vez mais a gente se predispor e se interessar a conhecer as respostas para todos esses temas que cercam, né, esse assunto em específico. Quando eu digo que são respostas, eu não digo que são verdades, né? Verdade é aquilo que a gente de fato acredita e muitas vezes cada um acredita na sua, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre diversidade de gênero, eu posso acreditar que as coisas acontecem por acaso, eu posso, né? Eu posso acreditar que a ausência de mulheres em espaços de tomada de decisão e de poder acontece por acaso, posso, né? Eu também posso acreditar que isso é fruto de uma construção, né, social, histórica, que levou o nosso país, né, ao longo da sua trajetória, a determinar quais os papéis na sociedade que seriam ocupados pelo homem e pela mulher. Eu posso acreditar nisso também, né? Então, eu acho que a ideia de um debate como esse é a gente ampliar as discussões, ampliar conhecimento, dividir, aprender muito mais do que ensinar, para que a gente consiga, né, colaborar aí com o desenvolvimento de uma sociedade mais equitativa, né, e em específico para as firmas de auditoria que nós representamos aqui também no contexto do Ibracon, para que o desenvolvimento de carreira ele comece cada vez mais, ou ele passe a ser, né, algo desenvolvido tendo-se em consideração que os espaços e as oportunidades estão ali para todos e todas, né? Talvez para a gente pensar, né, na nossa firma de auditoria, né? E quando a gente é perguntado como você vê a questão de equidade na sua firma de auditoria? Ah, na minha não tem isso. Lá é todo mundo, né? Tem até mais mulher do que homem. Ah, é? E quantas mulheres tem na sociedade? Essa pergunta é difícil, né? Então, será que é por acaso, né? Vamos conversar um pouquinho aqui. Queria chamar a Ângela, que vai moderar esse painel aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Ângela. Muitíssimo obrigado. Você acalentou a pergunta, você falou que a gente pode acreditar em muitas coisas, né? E esse debate tem, sobretudo,
o objetivo de quebrar algumas dessas crenças, essas crenças que nos limitam. Então, de que forma que a gente pode trazer um olhar diferente para as velhas crenças? Bom, eu sou Ângela Castro, sou sócia, líder da área de diversidade, equidade e inclusão de uma empresa de auditoria. Eu sou uma mulher cisgênero, cabelos compridos, castanhos, olhos verdes, pele branca, porém a minha origem, a minha etnia é negra. Estou utilizando um blazer amarelo e, como plano de fundo, eu tenho a versão a versão verde do Ibracon. Eu gostaria de pedir que os nossos convidados, o nosso convidado e as nossas convidadas também se apresentem para a gente começar com as perguntas, iniciar esse debate. E aos participantes, que eu agradeço, que estão aí nos ouvindo, nos vendo, que possam colocar todas as perguntas no chat, que a gente vai direcionar ao longo desse painel. Dani, pode começar? E já aproveita e convida o próximo, ou a próxima. Combinado. Bom, eu sou Daniele, estou gerente de auditoria também, de firma de auditoria. Tenho o cabelo bem curtinho, preto, cor da pele parda, porém de etnia negra. O meu fundo de tela é verde e estou muito feliz de poder participar do painel hoje. Luana. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Sou Luana Souza, sócia de firma de auditoria. Sou preta, tenho cabelos encaracolados, pretos, também na altura do ombro. Estou vestindo hoje uma camisa branca e um terno preto. Estou com fundo de proteção de tela do Ibracon roxo. Oliari. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Reinaldo Liari. Eu sou sócio de auditoria de uma firma de auditoria. Eu sou homem, pardo, heterossexual, cisgênero. Sou membro aí do GT de Sustentabilidade SG e também do GT de Novos Negócios do Ibracon. Estou usando uma camisa azul e é um prazer aqui estar falando com vocês hoje um pouquinho. Ai, perfeito. Bom, muito bem-vindas, muito bem-vindo, Oliari. Acho que eu vou começar essa discussão com você. Hoje, e não é uma percepção, tá? Mas grande parte das empresas de auditoria tem um número maior de homens. E daí volta para a questão do Leandro, né, Leandro? E se tiver um número maior de mulheres, talvez isso não esteja representado na sociedade ou nos cargos de liderança ou alta liderança. Considerando esse cenário hoje, o que você entende que nos levou historicamente a estar nesse processo? Ou seja, mais homens em cargos de liderança em empresas de auditoria, que é o nosso público de hoje. Acho que acho que talvez questão histórica, cultural do país, mas acho que na área de finanças, né, os profissionais de finanças sempre teve um mercado predominantemente de homens, até mesmo por toda a cultura que a gente tem. Esse cenário trouxe uma diferença de equidade, de empoderamento das mulheres de longa data. Isso tem mudando, né? Acho que tem mais acesso a profissionais de contabilidade. Quando você vê nos cursos de contabilidade, hoje, mais ou menos 50%, você vê de homens e mulheres pelo menos no início de carreira. Isso nas firmas de auditoria, a gente se observa bastante ainda nos cargos, até de gerente, tem mais ou menos uma equidade, mas eu acho que tem uma questão de formação dos profissionais, porque você não consegue cobrir um gap, por exemplo, de sócios num prazo de tempo muito curto, né? Você tem que formar essas profissionais. Isso tem mudado, acho que em todas as firmas que têm representação, aqui principalmente no Ibracon, você vê que cada vez mais sócias dentro dos grupos de trabalho, representante, mas tem uma jornada aqui de diferenças a ser cumprida. Então, acho que todas as firmas acabam tendo, ou se não tem, deveriam ter algum tipo de política de equidade de gênero, para dar mais espaços para mulheres se empoderarem. O tratamento tem que ser o mesmo, né? Que é o feminismo, né? A gente vem falar que é equidade, dá direito de igualdade.
Então, acho que são coisas desse tipo que vêm mudando com o tempo, mas ainda tem bastante espaço para mudar. É legal, a gente tem aí, talvez a grande ideia é que a gente hoje navegue um pouco dentro dessa estrutura desse espaço, né? De que forma que a gente pode mudar esse cenário, de que forma a gente muda uma regra que existe. Leandro Camilo, tem uma pergunta para você. Você é um homem líder de uma empresa de auditoria. Você acha que existe uma percepção, aliás, existe favoritismo de líder homens para com homens, ou é uma percepção? E talvez isso justifique o quadro? Angela, eu preciso te falar que a gente trabalha aqui, né, tanto no âmbito do Ibracon, como no âmbito da empresa de auditoria que eu represento, a gente trabalha diuturnamente para identificar, né, e eliminar todas essas barreiras, né, que fazem com que a mulher ela tenha, no final do dia, uma possibilidade menor de prosperar profissionalmente numa firma de auditoria, né? Quando a gente olha os quadros das firmas no geral, eu não vou falar por todas, mas no geral, para aquelas que eu conheço, pesquisas e dados, a gente vê ainda uma quantidade de mulheres sócias, né, tendo como sociedade o ponto, né, mais alto das nossas carreiras, daquela carreira que escolhemos, a gente vê uma quantidade muito menor de mulheres, né? E como eu provoquei no começo, não é por acaso. Eu acho que essas preferências, né, elas existem. Sabe por quê, Ângela? Porque elas estão arraigadas ali na estrutura da sociedade, não tem jeito. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu acho que a maioria de nós aqui já foi ou é trainee de auditoria, né? Eu digo nós, todos e todas que nos acompanham. Ah, você não, Angela? Você não? Ah, uma pena. Perdeu Da área essa de oportunidade. impostos, e agora não, era de outsourcing, de folha de pagamento, de toda a estrutura, legislação trabalhista e previdenciária, e agora migrei nesse ano para ser 100% diversidade, equidade e inclusão. Ah, muito Ou seja, legal. para atuar nessa mudança de cenário, nessa Muito legal. transformação. Mas foi trainee, uma vez trainee de uma empresa de auditoria, a gente sabe como funciona. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Então, eu sou lá um assistente, eu estou trabalhando, né? Eu, homem, heterossexual, vou trabalhar numa equipe de um cliente grande. Eu vou falar da minha experiência, 27 anos atrás, quando eu comecei. A probabilidade dessa equipe ser liderada por um sênior homem era enorme, né? E eu vou dar exatamente a minha trajetória, e era ela era, né? Essa pessoa, obviamente, né, nas inter-relações ali que cercam as empresas de auditoria, né, eu sempre falo, na auditoria, você ri junto, chora junto, se esperneia junto, sofre junto, é feliz junto, bebe junto, você faz tudo junto. Uma hora você fica próximo de várias pessoas. Isso é parte da mágica de fazer o que a gente faz em qualquer empresa de auditoria. Acho que isso é parte da nossa cultura, né? Só que essa amizade, muitas vezes, ela acaba transcendendo para o caminho, né, daquele viés de aproximação, né? Então, eu sou assistente, eu nem conheço a pessoa direito, tem uma viagem marcada, a gente viajava muito, faz no cliente que é uma viagem. Essa pessoa, é claro, na auditoria a gente sabe que as viagens são legais também. Então, o sênior escolhe um assistente em função do todo, não só da técnica, ou seja, da experiência da viagem. Vai viajar, todo mundo solteiro, eu quero um homem comigo, porque eu vou sair, vou para a balada, ele vai lá e escolhe um homem, naturalmente ele escolhe um homem, ele não escolhe uma mulher. O que acontece? Não que esse homem escolhido não tenha valor, ele tem muito. Ele vai, né? Além de todo de aproveitar toda a viagem, ele trabalha bem para caramba. O que acontece? Eles desenvolvem uma relação de confiança. A partir daí, Angela, esquece. Esse cara vai ser sempre escolhido, né? Por quê? Porque ele tem o pacote completo, que é sair e se divertir com o sênior, com o gerente e por aí vai. Esse é um exemplo muito, muito, muito pequeno, que não acontece nas empresas de auditoria que estão aqui, a gente sabe que isso não acontece, né? Mas que denota muito da manifestação do machismo. Sabe por quê? À medida em que ele faz isso, e ele tem esse viés de aproximação, né,
ele escolhe a pessoa e a pessoa acaba desenvolvendo um relacionamento com ele, que envolve o futebol, a cerveja, a conversa sobre o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos e por aí vai, né? O esporte. E aí a mulher que não participou de nada disso, e não participou porque não quis, não participou porque não foi sequer convidada a participar. Talvez ela até gostaria de participar, mas ela não foi vista, ela não foi percebida como alguém que podia fazer parte, que deveria ter sido escolhida somente pelas questões profissionais, né? Isso acontece nessa relação simples e acontece em várias outras, porque a partir daí você desenvolve uma confiança entre duas pessoas, geralmente homens heterossexuais, né? Cisgêneros, sem deficiência, para trazer aqui várias das características que isso não acontece só entre a relação de gênero, isso acontece de uma forma ampliada. Então, voltando à sua pergunta, existe a percepção de que tem uma espécie de preferência? Eu acho que na sociedade, de uma forma geral, ainda existe. O nosso papel aqui, eu acho que é trabalhar para identificar, para reconhecer que isso existe e, a partir daí, trabalhar para, em grande medida, você começar a diluir, a minar e a encerrar com esse tipo de relação. Não, exatamente. Obrigado pelas suas contribuições, obrigado por de ter trazido exemplos como esse, por exemplo, das saídas, porque eu não fui convidada, tá, também. Então, eu gostaria de passar a palavra para as pessoas que não foram convidadas, para as nossas convidadas aqui, a Dani e a Luana, para falar desse outro lado. A minha pergunta, muito claramente, é: quais foram ou quais são as suas principais dificuldades de início de carreira e atuais, trabalhando no contexto de uma empresa, de uma firma de auditoria? Dani, se você me permite, vou iniciar aqui, pegando um pouquinho do gancho até do Leandro, que eu acho que é mais do que essa facilidade de interagir com pessoas do mesmo sexo, né? Em geral, homens. Mas acho que é muito do que eu acredito para mim, né? E podemos acreditar em qualquer coisa, né? Como dissemos no início, é que não existem profissionais só profissionais. Todos são, antes disso, mães, pais, filhos, né? E tiveram uma criação ali. Eu acho que durante muitos anos a visão dos filhos para com as mães eram de que elas eram talvez submissas aos maridos, que elas não traziam recursos para dentro de casa, que a função delas era muito em função dos filhos. E isso, naturalmente, isso vai criando, né? E aí a gente vai crescendo com aquela visão, assim como as mulheres com a visão de que não, o homem não ajuda em casa, né? O meu pai não ajudava, meu avô não ajudava. Então a gente segue só a mulher levando, né, todos os ônus ali de uma vida de matrimônio, vamos dizer assim. E eu acho que isso a gente traz para o profissional, né? Então às vezes a gente acredita menos nas mulheres que estão ao nosso redor, porque a gente não visualizou elas durante muitos anos como sendo capazes de estar naquele cargo, né? Como sendo capazes de exercer aquela função. E aí, isso que me deixa bastante confortável, talvez aqui, o que eu vejo hoje é uma grande mudança de cenário dentro das casas. E isso acaba se refletindo nas firmas de auditoria e nas firmas como um todo, né? Então, hoje eu vejo muitos sócios que são pais. E, de fato, eles são pais, eles acordam na madrugada, eles ajudam as esposas dentro de casa, eles têm a função de buscar os filhos na escola, né? Eles têm uma série de atividades ali que, a princípio, era só da mulher, né? E eles são casados com mulheres muito competentes, né? Por muitas vezes, né? São tão competentes dentro de casa, né? Fazendo tudo o que precisa fazer para que eles possam sair de casa e exercer o trabalho deles, quanto competentes quando se tem uma vida profissional fora de casa, né? Então, acho que isso a gente traz também para dentro das nossas firmas como um todo, e isso cria, sim, na minha percepção, uma mudança também, né? Então, assim, durante muitos anos, eu estou há 13 anos na carreira, eu tenho pouquíssimas experiências, infelizmente, de mulheres sócias na auditoria, né? Não tive tanto esse reflexo, né? Esse vislumbre tiveram poucas que eu tive a oportunidade de conhecer. Cenário esse que já mudou hoje, e eu acho que vem mudando por conta de todas essas questões. Muito aquém do que a gente pode ser, né? Muito aquém do que deveria ser.
mas já é uma grande mudança. Então, assim, antes eu conhecia uma mulher sócia de auditoria, hoje eu conheço talvez 15. Então, assim, já é bastante coisa, né? É pouco perto do que a gente pode, sem dúvidas, mas já é bastante coisa. Eu acho que é isso, né? A gente não é o que o Oliari pontuou. Não se formam pessoas, né? Ah, agora eu quero todas as sócias mulheres, então agora está aqui o quadro completo de mulheres. Infelizmente não é assim. Infelizmente a gente precisa passar por toda uma preparação, mas o que eu percebo hoje é realmente um cuidado muito maior, cuidado esse que não existia há 13 anos atrás. De fato, por muitas vezes eu ouvi, ah, você tudo bem, né? Que você é quase um homem. Assim, poxa, eu não sou quase um homem, eu sou uma mulher, né? Mas eu gosto de futebol, eu gosto de beber, eu gosto, né, de uma série de coisas que tá tudo bem a gente fazer junto, né? Entre homens e mulheres, né? E trabalho. Então, mas era comum, né? Então, acho que era uma dificuldade maior, talvez, ou talvez mais perceptível, eventualmente, no início da carreira, que hoje eu vejo com grande satisfação e com grande orgulho essa mudança, né? E fico feliz em figurar também aqui junto com vocês na discussão para a continuidade, né, dessa mudança aí de trajetória. Eu Ai. tava, Luana. Oi, desculpa. Oi, não, por Eu, favor, vai lá, Leandro, vai lá. eu tava conversando agora há pouco com uma assistente do nosso time aqui do escritório, e eu estava falando justamente isso para ela, né? Que a importância da mulher não perder a sua essência, seja ela qual for, né? Que ela não se masculinize para que ela seja mais passável num ambiente masculino, né? Para a mulher nunca tá bom. Se a mulher é muito brava, se a mulher é mais linha dura, ela é sargentão, ela parece homem, né? Se ela é boazinha, ela é mulherzinha. Então, a posição que a sociedade escolheu para a mulher é muito complexa, né? Não deve ser fácil. E outra coisa que eu acho que a gente, né, principalmente nós homens aqui, né, olhar que estamos no painel, a gente tem que se conscientizar, né? É, tudo isso que se fala sobre empatia é muito legal, acho super importante a gente se colocar no lugar do outro. Mas eu também, a minha empatia ela tem que ser humilde o suficiente para eu reconhecer que eu não consigo me colocar no seu lugar, Luana, né? Eu não consigo me colocar no lugar de uma mulher preta numa firma de auditoria. Eu não consigo, e eu preciso reconhecer, porque se eu não reconheço, o que que eu faço? A minha primeira reação quando você me traz um dilema é falar, eu no seu lugar faria isso. Eu não consigo me colocar no seu lugar. Então, eu não poderia ter a pretensão de dar esse tipo de exemplo. E eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, principalmente nós homens que habitamos em maior quantidade os espaços de tomada de decisão, que parte desse comportamento ele é que é esse comportamento que também é muito refratário a essa possibilidade, porque quando eu me coloco no seu lugar dessa forma, é claro, eu resolveria os problemas da forma que eles chegam para mim, não que eles chegam para você. E são muito diferentes, muito diferentes. Né? Eu acho que venho colaborar também um pouquinho aqui em relação a... Ângela, você tá no mudo, Ângela, ou não? Não, não, eu só ia passar a palavra a você. Eu quero muito saber a tua visão, a tua perspectiva sobre esse ponto. Perfeito. Eu acho que pegando aqui um gancho, né, da Luana, o meu maior desafio, sem dúvidas, foi retornar para o mercado de trabalho. Então, a gente estava falando, né, da questão de formar sócias, formar gerentes, mulheres dentro da auditoria. E o meu ponto, assim, o meu maior desafio foi exatamente retornar para o mercado de trabalho, porque eu fiquei muitos anos fora do Brasil para estudar, para me capacitar, e tive muita dificuldade para retornar. Então, eu entendo que a gente com certeza avançou muito, né? Tem muitos programas dentro das firmas de auditoria para poder acolher as mulheres que ficam fora do mercado de trabalho por diversas razões, sejam razões familiares, né? Porque teve filhos, ou por outras razões, como no meu caso, né? Que saí para poder me capacitar. Mas, de fato, foi um desafio poder voltar. E eu entendo que, assim, tem uma estrutura, né, que atende especificamente essas questões atualmente, mas na época foi o maior ponto, assim, para mim, foi o retornar para o mercado de trabalho, poder acompanhar o que estava acontecendo. Isso realmente me marcou, assim, essa volta, né, para o mercado de trabalho 6 anos depois, porque não foi um ano, foram 6 anos fora, então foi bem desafiador.
E eu acho que essa reconexão, você viveu uma outra realidade, né? Então ela se torna muito mais difícil, tanto do ponto de vista técnico e alguns outros elementos, mas você estava com culturas diferentes. Isso tem um impacto bastante grande. E vieses são diferentes, dependendo da estrutura. Mas agora a gente discutiu aqui e embasou o nosso cenário, o nosso contexto, falando muito fortemente de desafios, de vieses. A Luana trouxe aí muito fortemente a parte de representatividade. Ela não enxergava as pessoas, então, quando não tem representatividade, as pessoas não se identificam e acabam não vendo esse espaço. Agora uma pergunta, assim, quais foram os pontos? Essa também para Luana e para Dani. Quais foram os pontos que foram fundamentais, que fortaleceram vocês, a trajetória de vocês como mulheres de auditoria durante a carreira? Quer começar, né? Vai lá, Lu. Por favor. Vou falar, então. Eu acho que, para mim, para fortalecer a minha carreira, passou por eu me reeducar, por eu eu talvez voltar um pouquinho para dentro de mim e pensar o que me faz feliz e o que eu quero, né? Eu acho que mulheres, e talvez no geral, assim, né, a gente tem um pouco do dilema de que, mas eu vou ser mãe, mas eu quero ser uma profissional de alto escalão. Não, mas eu não consigo ser mãe se eu for uma profissional de alto escalão. Como que eu vou fazer isso? Não, mas então eu vou abandonar meu filho se eu quiser me dedicar ao trabalho. E eu acho que passou um pouquinho, para mim, foi um pouquinho de dilema talvez interno e que passou por essa talvez esse auto-reconhecimento. Então, primeiro algumas perguntas que eu me fiz, não, o que eu quero? Eu sou feliz sendo integralmente mãe? Não, não sou. Essa era a minha resposta, né? E a resposta de cada uma vai ter uma resposta diferente. Eu sou feliz sendo integralmente profissional? Não, não sou. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? E aí eu falei assim, bom, se esse é o cenário, então você precisa conseguir, talvez, buscar firmas, né, e buscar profissões que realmente consigam te corresponder e que te faça feliz nas duas pontas, né? Em sendo mãe, então eu tenho 2 filhos, a Melissa e o Luca, e é um grande desafio, naturalmente não é fácil. Eu acho que a carreira de auditoria ela é uma carreira que demanda muito, né? Não é uma carreira que é fácil nem para os homens, né? Ela é uma carreira que demanda, a gente tem picos, a gente tem momentos de trabalho, né, que são mais intensos. Então não é uma carreira fácil nem para os homens. Mas acho que nós mulheres eventualmente nos cobramos muito, né? Então assim, a gente não pode ter uma rede de apoio, não, ninguém pode pegar meu filho um dia na escola, eu não posso deixar o meu filho o dia todo na escola. Porque a gente acha que a gente não pode, né? Mas é o que os homens fazem. E eles não são menos pais por fazerem isso. E nós não somos menos mães por fazermos isso. Mas acho que a gente precisa achar o nosso equilíbrio, o equilíbrio que funciona para nós. Então, eu tenho alguns exemplos que eu até brinco, né? Eu falo assim, eu trabalhei com alguns sócios que eram pais e que eu brincava que, assim, em determinado momento do dia todo mundo sumia, umas 6 da tarde, que era o horário de dar banho, dar janta, trocar, e aí mais tarde, se precisasse, a gente retornava e fazia a reunião, a discussão e concluía o trabalho. E assim, e era a minha realidade de mulher, né? E era a realidade de homens também que eram pais e que queriam ser pais de fato, né? Que não eram só ali, vamos chamar de genitores, talvez. Então, eu acho, mas isso passou por mim. Então, assim, eu tive que parar de me cobrar. Eu não gostaria de ser, né? A minha realidade. Eu não era feliz, né? Se eu fosse 100% talvez mãe, porque eu queria muito, né? Conseguir seguir uma carreira, ter uma representatividade, ser reconhecida. E eu acabei achando meu equilíbrio, né? Mas eu acho que o equilíbrio, naturalmente, numa firma de auditoria, ele é mais difícil, porque de fato não é uma carreira onde você tem pouca demanda, onde é um trabalho tranquilo, mas eu acho que é sempre um pouquinho disso, sabe? Eu acho que é um exercício constante de você se perguntar o que te faz feliz, até onde você aceita, qual que é o equilíbrio que funciona para você. E assim, eu realmente talvez tenha tido uma ótima experiência na vida, que é ter cruzado com pessoas durante a minha carreira que realmente tinham uma certa compreensão do assunto. Então, tinham esse respeito pelos horários, tinham esse respeito pelas minhas necessidades pessoais e que depois eu voltava para as minhas profissionais. Então, eu tive grandes líderes aqui no meio do caminho. E eu acho que na minha função hoje,
talvez disseminar um pouco isso, né? Mostrar que isso não prejudica o trabalho, né? Isso não traz menos qualidade ou menos produtividade. Pelo contrário, às vezes, uma hora que você ficar fora para se dedicar aos seus filhos, à sua família, você volta muito mais, né, disposta a concluir aquele assunto. Então, eu tento buscar um pouquinho dessa discussão, mas eu acho que sempre passa um pouquinho pela provocação interna, né? O que é o meu limite, o que me faz feliz, o que eu quero. E aí tentar refletir isso de alguma forma aonde a gente passa, né, na nossa vida profissional. É, a minha resposta está bem próxima da Luana, né? No meu caso, sem dúvidas, foi buscar a rede de apoio internamente, né? Tanto dentro da firma de auditoria, buscar a ajuda das minhas colegas, das líderes, porque quando eu entrei já tinha uma representatividade um pouco mais significativa em relação às sócias. Buscar ajuda também do âmbito pessoal, né? Então, ter esse equilíbrio, tentar também estudar, pesquisar, estar aberto para poder receber feedbacks, etc. Então, do meu lado, eu acho que o divisor de águas, sem dúvidas, foi tentar ter uma rede de apoio que pudesse me apoiar nessas questões mais delicadas, né? Seja da perspectiva familiar. Eu não tenho filhos, mas a gente sabe que tem outras questões, né? Como o pai, mãe, avós. Então, isso tudo acaba recaindo de uma certa maneira também para as mulheres. Então, tentar buscar conciliar e ter uma rede de apoio, sem dúvidas, foram as ações que me ajudaram aí ao longo da carreira. Nossa, obrigada. Então, nós estamos falando que ter uma rede de apoio, ter todo o suporte, não tira em nenhum momento o protagonismo na vida, o protagonismo na carreira, né? Então, algumas pessoas sentem assim, olha, aquela síndrome de Mulher Maravilha, eu tenho que fazer exatamente tudo, e não é por aí. De que forma que a gente busca e consegue o melhor apoio para que juntas, a gente possa ir para os próximos passos, utilizando e se inspirando e buscando apoio e estrutura em outras pessoas que já passaram por isso. Bom, a gente tem ainda mais 20 minutos de... Opa, Leandro, você. Eu Vi que levantei a você... mãozinha aqui, ainda bem que funcionou. Vai lá. Só para fazer um comentário aqui, né? Sem ter a pretensão, obviamente, de complementar nem a Dani nem a Luana, eu acho que as respostas delas são, né, parte daquilo que elas viveram e das experiências que foram as delas, né? E de fato, né, eu acho que parte do caminho pode ser esse, mas eu estou do outro lado aqui, né? Apesar de eu achar que não tem lado nesse tema, né? Esse é um tema, a equidade de gênero não é um tema de mulheres, é um tema da sociedade, né? Mas olhando para uma pessoa que não passou pelo que elas passaram, né? Eu tenho para mim que também parte da minha responsabilidade como cidadão, e eu não estou nem falando como sócio de firma de auditoria ou líder do Comitê de Diversidade do IBRACON, o meu papel é trabalhar para que a sociedade perceba que nós temos aqui dois testemunhos, por exemplo, né, da Lu comentando, né, do autoconhecimento e das reflexões e das escolhas que ela teve que fazer, né, a Dani comentando sobre a importância da rede de apoio, né, mas a gente precisa lembrar também que a gente tem um contingente enorme de mulheres, né, na nossa sociedade, ávidas por entrar numa empresa de auditoria, quando elas souberem o que é uma empresa de auditoria, quando as empresas de auditoria forem de fato acessíveis para todos e todas, eu acho que nós somos, né, não existe uma profissão que faça com as pessoas o que as empresas de auditorias fazem, né? Nós somos empresas de transformação social, né? Nós trazemos pessoas para dentro das nossas firmas e nós transformamos essas pessoas. A grande maioria dos sócios e sócias de empresas de auditoria são pessoas que não entraram na firma numa condição social muito elevada. São pessoas, geralmente, que tiveram ali, né, uma vida mais difícil, mas ainda assim com oportunidades, né? Então, eu gosto de olhar vulnerabilidade sobre o binômio renda e rede. Quanto mais renda você tem, quanto mais rede de apoio você tem, menos vulnerável você é. Quanto menos renda e rede de apoio você tem, mais vulnerável você é. Eu acho que a gente tem que lembrar também
que tem muitas mulheres que não têm renda e que também não têm rede, né? E essa rede, ela pode vir, sim, da melhor compreensão do homem com relação ao seu papel na sociedade, com relação ao seu papel na construção familiar, né? Eu não posso permitir, quer dizer, eu não posso entender que o marido, por exemplo, seja parte da rede de apoio, e se ele entende dessa forma, eu não estou falando que você falou isso, viu, Daniel? Eu entendi o que você falou, estou dando um outro exemplo. Mas o pai na família não pode ser parte da rede de apoio, ele tem que ser a parte da família, né? Talvez ele precise de uma rede de apoio, né? Eu acho que na medida em que você consegue desconstruir o papel que foi dado para a mulher na sociedade, as pessoas falam, a mulher é cuidadora, a mulher nasceu para cuidar. Não nasceu, não, senhor. Tem estudos, literaturas várias que comprovam que a mulher não pediu para ser cuidadora, ela não pediu, né? O que acontece é que a gente acaba reproduzindo no ser humano o comportamento animal, é isso que a gente faz. Se a gente pega o surgimento, por exemplo, né, da nossa espécie humana, há 170 mil anos atrás, em que nós éramos caçadores-coletores, quem caçava e coletava era o homem, porque a mulher ficava em casa logo após, né, dar à luz, e aquilo ali parecia ser muito natural. Passa 170 mil anos, a gente reproduz o mesmo comportamento. O homem sai para caçar, que não é caçar ganhar dinheiro, a mulher fica em casa para cuidar do rebento. A mulher não escolheu esse papel. Ah, Camilo, mas tem muitas que são felizes assim. Eu não estou falando sobre isso, né? Eu não estou falando que tem uma que podem não ser felizes dessa forma. Podem, mas eu, como homem heterossexual, eu aqui assumo que essa estrutura, ela colaborou para a minha capacidade de prosperar. Sabe por quê? Porque eu não competi em pé de igualdade com 52% de mulheres que estavam na sociedade. Eu não competi em pé de igualdade com 56% de negros que tinha na sociedade. Eu não competi em pé de igualdade com 15% de pessoas com deficiência e com uma comunidade LGBT que a sociedade não consegue nem medir, né? Então, eu reconheço, Lu, auditoria é difícil pra caramba para todo mundo, mas é muito mais difícil para as mulheres. Estamos Sem aqui para dúvida. atuar, um pouco nessa mudança, nessa transformação. E temos um grupo aí de convidados, tem algumas perguntas, né? Mas antes mesmo de entrar nas respostas, eu gostaria de fazer um convite para vocês para analisarem quais seriam se vocês fossem destacar uma iniciativa nas suas respectivas empresas ou que funcionaram para você, qual seria para promover a equidade de gêneros nas carreiras de auditoria? Acho que talvez eu possa falar. Acho que tem um grande problema de viés. Quando nas firmas pensar em alocar em um projeto, dá oportunidade de escolha para a pessoa. Ela é mãe, ela tem um bebê pequeno, ela tem um marido. Ela não vai poder viajar, ela não pode atender um cliente que vai ficar uma semana fora, 3 dias fora. Pergunta, dá oportunidade para a pessoa decidir. Não tem um pré-conceito formado, uma predisposição, um bias sobre isso. Eu acho que o direito de escolha é da profissional, é ela que vai entender melhor a situação, é ela que tem o direito de negar ou não, e é um espaço aberto que ela não vai ser prejudicada por falar não também. As firmas são grandes, acho que na maioria delas aqui representadas no Iberacon, sempre tem outros profissionais ou outras profissionais, então acho que dá a oportunidade de escolha para a profissional, não podá-la sobre as oportunidades que vão aparecer, e aí é a decisão de cada um da carreira, entender, saber se tem ou não uma rede de apoio, formar essa rede de apoio para que essa decisão possa ser bem dada, sem prejudicar nem a vida profissional, nem a pessoal da pessoa. Obrigada, Oliari. Tem um marcador social, tem um grupo que eles falam nunca sobre a gente sem a gente. Então, para identificar. E você, Dani, o que você entende que seria decisivo, que seria muito legal que as empresas investissem, trabalhassem nesse processo?
Eu acredito que as políticas, né, Ângela, as políticas de equidade, elas são realmente importantes, porque a gente brinca, né, internamente que se existe cota, essa cota é masculina. Então, é importante que tenha, assim, uma cota, uma política, algo realmente direcionado para as mulheres, em que a gente possa olhar e enxergar, né, e se enxergar, como a Luana colocou, de maneira brilhante aqui no início da fala, faz toda a diferença olhar e enxergar nas líderes da firma de auditoria quem talvez eu possa me espelhar, né, para poder chegar na carreira naquele ponto, ou ter determinadas atitudes, ou trabalhar em determinados projetos. Então, isso para mim, acredito que faça toda a diferença e saber que a companhia ela está direcionada para isso, né? Então, com política, até tal ano a gente pretende ter tantas mulheres em posições X. Acredito que isso sim faça toda a diferença. Só que, Luana, obrigada, Dani, mas você tocou num ponto que vai de encontro a uma pergunta, a pergunta do Diego. Então, Lu, espera só fazer essa pergunta que a gente vai responder em cima do que a Dani falou. O que ele disse aqui é que, sobre se que à medida que cresce na carreira, tem muito mais homens do que mulheres. Isso a gente já sedimentou dentro das nossas conversas. Mas o que ele está falando é, se há indicadores nas firmas sobre esse ponto, e se esses tais indicadores também mensuram o nível de remuneração, se ele é igualitário. Então, nós estamos falando de 2 pontos. Indicadores do ponto de vista qualitativo, que é de remuneração, e o outro que é quantitativo, de pessoas. Então, automaticamente, quando a gente tem uma estrutura, e daí eu não estou falando com base nisso, mas estou falando com base numa pesquisa, na literatura que a gente tem a respeito, as empresas estão montando estruturas, estão criando metas, porque se a gente tem um desejo, esse desejo se transforma em plano, e esse plano não é acompanhado, então a gente não tem uma estratégia. Se a gente não tem uma estratégia, a gente não tem resultado. E mesmo se tiver, a gente não consegue mudar. Então, sim, as empresas estão tendo, de uma forma geral, nessa pesquisa que nós vimos, 45% das empresas tinham metas e 35% tinham, desculpa, ao contrário, 35% tinham metas claras, tanto do nível qualitativo quanto quantitativo, e cerca de 41% tinha métricas, ou seja, quais eram as definições. Então, tinha um painel onde fazem o acompanhamento. E daí a gente fala 41, 35% é muito? Não, não é muito. É suficiente? Está longe de ser suficiente. Se a gente está falando de uma transformação de cultura, é necessário que tenha um acompanhamento muito mais forte. E sem esse acompanhamento não há a mudança. E, Dani, voltando, quando você falou de cota ou meta, ou tem uma série de pontos, a gente já tem no B3 cotas para mulheres no conselho. Então, tá aí, tá na frente. Não necessariamente para mulheres, mas para a diversidade. E tem o acompanhamento. Então, existe, isso precisa ser materializado de fato. E cada um trabalhando, isso independe do tamanho da empresa, seja uma empresa seja uma firma de auditoria ou qualquer outra. Dá para se montar, dá para se estruturar. E são sobre essas ações que nós estamos falando aqui. Estamos falando de rede de apoio, a conversa do homem, os homens serem envolvidos, né? Tudo no processo, a gente falava do he for she, né? Agora todo mundo fala do we for she, o que nós podemos fazer para mudar esse jogo. Então, respondendo a pergunta do Diego, que tem uma outra pergunta logo em seguida, e eu devolvo para você, Luana, para você destacar qual seria a sua top, a sua principal ação que você entende que ajuda a mudar esse jogo, ajuda a trazer um novo olhar e ajuda principalmente a gerar equidade de gêneros numa empresa de auditoria. Eu acho que é tudo, acho que é um conjunto de coisas de tudo que nós falamos aqui, né? Então, os homens realmente tomarem essa responsabilidade para si, essa questão das empresas efetivamente criarem políticas, né? E num primeiro
momento, talvez fale assim, poxa, mas daí então só está subindo mulher porque ele tem uma meta. Não, porque não vai subir mulheres não capacitadas. Mas, uma vez que a firma tem uma meta de ter mulheres, ela vai ter ações para capacitar essas mulheres. E aí, num ponto bom que o Leandro, muito bom que o Leandro trouxe, e aí a gente vai buscar mulheres e vai viabilizar para que elas queiram continuar conosco e para que elas consigam continuar conosco e que então sim elas atendam e consigam chegar nesses cargos. Então, acho que o Turn of the Top ele é extremamente importante. Então, sim, precisa ter políticas, sim, precisa ter uma forçação de barra inicial, porque se não for urgente o tema, se não for esperado que todos cumpram, acaba sendo só mais um tema que vai acabar caindo no esquecimento, então não funciona. Então, se não partir dos sócios, se não partir do pessoal que já está em cima, a grande verdade é que nós que viemos de baixo, e como o Leandro bem comentou também, eu não vim de berço de ouro, muito pelo contrário, né? E ainda vem com essas pontuações de não tinha um inglês perfeito, então quando eu entrei para competir, eu competi, sei lá, com quantos homens que talvez já tinham tido diversas experiências no exterior, não era a minha realidade. Assim como não era de outros homens e como não eram de outras mulheres, também talvez não negras, mas eu acho que tudo isso é muito importante, então acho que a equidade, essa busca é isso, num primeiro momento sim, ela precisa passar por metas, ela precisa passar por determinações, e precisa ser obrigado, né, a ter isso. E aí, num determinado momento, a gente vai perceber que, poxa, realmente era uma discussão que acabou, agora já está natural, agora eu consigo visualizar de fato essa equidade, mas eu acho que não é tão rápido, fico, né, às vezes deveras um pouco desanimada porque eu sei que não é tão rápido, mas fico muito feliz por ver que realmente está acontecendo. Então eu vejo nas firmas de auditoria, assim, em outros diversos lugares, como você bem mencionou a B3, essa necessidade por querer mulheres, né, por admitir que realmente somos necessárias e somos importantes nessa formação do todo. E eu acho que nós mulheres que já chegamos, né, aqui depois de muito aí andar, né, e ralar um pouquinho para chegar onde chegamos, a gente precisa também nos fazer representar, né? Então, buscar outras mulheres, conversar, tornar conversar com os homens. Assim, hoje eu tenho talvez 10 pares homens, né? Se eu falar diretamente comigo, mas a gente tem sempre essa discussão quando a gente fala. Então, eu acho que isso tudo promove naturalmente a equidade, mas que de fato, num primeiro momento, precisa sim ser com base em metas, porque senão acaba se tornando só mais um assunto. Obrigada, Lu. Opa, Dani, por favor. Queria só pegar um ganchinho aqui da fala da Luana, em relação a também a questão da valorização das mulheres dentro da firma, né? Porque muitas vezes a mulher está super capacitada, super esforçada, né? E algo que a gente tem comprovado por meio de alguns estudos em relação ao esforço, né, que a mulher tem que fazer, muitas vezes redobrado, triplicado, para poder atingir determinado ponto da carreira. Então, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de chamar atenção também para quem está aqui conosco, né? Para refletir em relação a como a gente tem valorizado o trabalho das mulheres. Será que a gente, de fato, está colocando o mesmo peso, né? Porque muitas vezes o que eu senti em alguns momentos da carreira foi isso, assim, tinha todas as qualificações, ou a maior parte delas, mas se tivesse algum ponto que não atendesse, acabava pesando mais. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção dentro das firmas, como o Olhari colocou aqui, né? Os vieses inconscientes. Posso comentar? Por favor, eu ia falar bem assim, olha, eu acho que vi a mãozinha do Leandro lá. Por favor, Leandro. Quando eu falo sobre esse tema, né, as pessoas estão tem até amigo meu falando que você virou feminista, né? Eu acho que a gente não tem que rotular ninguém, né? Eu acho que a gente não precisa ser feminista para compreender as coisas como elas são, né, Angela? Quando eu faço esse testemunho e acreditem em mim, não é fácil chegar a essa conclusão que eu cheguei. Eu proponho a todas as pessoas que façam essa reflexão, né? Não importa o seu gênero, faça essa reflexão. Tente identificar as características que você tem
que não foram refratárias à sua possibilidade de prosperar. A gente chama isso também de privilégios, né? É tão ruim ouvir essa palavra privilégio, porque ela parece que o privilegiado ele ganhou tudo de mão beijada, e não é, não é. Quando eu falo que para mim foi mais fácil do que foi para a Luana, eu tenho convicção, né? Eu tenho convicção, porque eu conheço a minha história, eu não conheço a da Luana, mas eu tenho referência do que é a trajetória de uma mulher negra numa empresa de auditoria. Eu sei, eu estudo isso também, né? Então, eu consigo imaginar o que ela passou. Não significa que eu não tenha mérito, eu tenho muito mérito também. Mas se eu reconheço, né, de uma forma super transparente comigo mesmo, que as minhas características contribuíram para a minha possibilidade de prosperar, e que a partir daí eu consigo apoiar as pessoas que não têm as características que eu tenho e que são refratárias a essa possibilidade, cara, eu levanto, eu estico a minha mão e ajudo. É isso, é sobre isso que a gente está falando. Isso é inclusão, né? Isso não é ausência de mérito, isso não é ganhar de mão beijada, né? Eu sempre falo, Angela, eu não tenho absolutamente nada contra o homem branco, heterossexual, cisgênero, sem deficiência. Sabe por quê? Porque eu me assemelho muito mais a ele do que a você, né? A minha diferença entre eu e ele é que eu sou pardo, eu sou um negro de pele clara. O resto, eu sou igualzinho a ele, né? Então, eu não tenho nada contra ninguém. Eu só preciso, né, reconhecer, como eu fiz, né, no meu caso, que essas características, elas exponenciaram a minha possibilidade de prosperar, né? Eu reconheço isso. E eu posso falar uma coisa para vocês? Reconhecer isso é libertador. É libertador, porque a partir daqui a gente pode fazer muita coisa, né? Então, deixo essa dica aí para quem tiver afim, faça essa reflexão, porque é muito bom para nós. Ai, perfeito. Bom, estamos muito próximos aí, temos um minuto para terminar o nosso painel. Eu acho que existem muitos pontos que a gente busca dessa estrutura. O que nós estamos falando é que existe sim um processo e ele é histórico. Existe sim certos entraves. Existem sim uma vontade de tirar esses entraves do nosso caminho. E existiu aqui desse painel, trouxe algumas formas da gente, pelo menos, olhar diferente para essa conversa. Pelo menos se sensibilizar com o tema de uma forma. Tem formas, tem jeitos da gente fazer. E o primeiro deles, Dani falou, Luana falou, Oliari falou e Leandro falou, é se autoconhecer, é trazer para si, é reconhecer o seu lugar, seja de privilégio ou seja, quais são os tics de marcadores sociais que a gente tem, que cada um carrega, e olhar empaticamente. E saber que nós estamos aqui, líderes. Nós estamos falando aqui, o Liar é sócio, o Leandro é sócio, eu sou sócia, Luana é sócia e a Dani, uma futura sócia. Qual a nossa responsabilidade de promover essa mudança? De atuar de uma forma, de não se ausentar e de saber que dentro, independente de todos os marcadores sociais que a gente tem, se nós estamos aqui hoje trabalhando em empresas de auditoria, nós estamos vivendo numa área de privilégio. Então, eu gostaria de agradecer a vocês que toparam essa conversa. Gostaria de conversar, Dani, Leandro, Liari, Luana. Agradeço imensamente a Aliane e a Ana, que viabilizaram esse processo. E agradeço principalmente a todas as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, pelo interesse em promover uma mudança através de novos conhecimentos. Agradeço demais, prazer estar com vocês, um super abraço. Ana, devolvo para você a palavra para o encerramento. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Ângela. Parabéns por esse excelente webinar, que foi, assim, enriquecedor, né? Não só para nós que estávamos aqui debatendo, mas com certeza para os nossos ouvintes. E os meus recados são mais em função do comitê. Esse webinar ele vai muito de encontro a uma das bandeiras da auditoria independente,
que é fortalecimento da cultura de diversidade e inclusão, né? E eu vou deixar aqui o link para que vocês possam, na verdade eu já coloquei aqui no chat para que vocês possam conhecer, e também vou deixar aqui o link do manifesto, né, do diversidade e inclusão para que vocês também possam conhecer, tá? Eu agradeço demais a presença de todos. Obrigada, Reinaldo, Luana, Daniele, Ângela, Camilo, a Ali aqui, que também nos apoia aqui no Ibracon. E até o próximo webinar. Muito obrigada, gente.